Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a indústria cultural e dentro desse conceito não tem como, obviamente, a gente vai falar da cultura de massa, que foi exatamente o conceito, a prática, né, para ser mais exato, que deu início e permitiu que se fosse pensado na sequência o conceito de indústria cultural. Bom, a primeira coisa que a gente não pode perder de vista dentro desse assunto é a ideia de que todo esse processo de construção de uma indústria cultural vai se dar ali do final do século XIX para o início do século XX, num período que a gente chama de Belle Époque. É um período em que a gente está, obviamente, falando aqui de um lugar específico, né? Alguns países ali da Europa, ganha-se um destaque muito grande para a França, inclusive é nesse período aí que a França vai ser chamada de Cidade das Luzes, exatamente por conta dessa prosperidade econômica, desse desenvolvimento tecnológico, e que vai permitir, então, esse processo de iluminação mesmo, literal da cidade, né? Energia elétrica chegando ali e alcançando os principais centros. Mas a gente também consegue perceber que essa prosperidade econômica, esse desenvolvimento tecnológico e essa sensação de paz reinante está muito associado a uma classe social, uma burguesia que alcançou um status, né, um lugar ali de tranquilidade para as suas vidas. E é muito interessante entender que essa bela época, esse período aí tão agradável de se viver, pelo menos para um determinado grupo, e aí a gente tem aqui duas imagens para retratar um pouco isso, né, dos grandes salões, aí a gente percebe que não é uma classe menos abastada pelas próprias vestimentas, pelos lugares em que estão se colocando, né, tendo uma carruagem, grandes festas. Nessa imagem aí de cima a gente ainda vê uma mulher que está segurando uma caixa, obviamente alguma coisa que ela comprou. E é muito interessante essa análise dessa figura aí de cima, porque ela ajuda a gente a entender um pouco a fala do Walter Benjamin, que é um estudioso dessa noção de indústria cultural, porque o Benjamin diz que as mulheres elas eram privadas de ir à rua, exceto as prostitutas. E aí a figura da mulher, ela deixa de ser, nesse período da Belle Époque, do envolvimento com relação ao consumo, a mulher deixa de ser aquela que vai ser consumida para ser aquela que vai consumir. Então ela começa a estar nos grandes centros, a circular, porque agora ela pode, porque ela vai comprar, porque ela, né, faz parte do estilo de vida, o consumo, ela pode se misturar aos homens ou a quem está, né, ali, mas ainda na figura daquela que se relaciona com a questão do consumo. Bom, esse período ele é também bem interessante porque para fazer com que ele se mantenha, para não gerar novas revoluções, e a gente sabe que no final do século XIX aconteceram algumas revoluções, do século XVIII, século XIX, a gente tem aí Revolução Industrial inglesa, para mostrar que está começando, as coisas estão mudando, as coisas estão se aprimorando, os menos abastados estão ali vendo o que está acontecendo, e uma forma de gerar uma espécie de controle com relação a esse comportamento desses menos abastados é tentar entregar para eles alguma coisa, né? E aí essa entrega ela está associada a políticas sociais no trabalho, a alguns direitos trabalhistas, a questão da seguridade, né? Com relação mesmo à saúde, com relação a benefícios, à educação pública, e é muito interessante que todo esse processo de amparo a essas classes menos abastadas vai gerar, sim, uma certa tranquilidade, e junto com isso a gente vai encontrar aí também, obviamente, aumento do letramento, porque você está liberando escola para essas pessoas que têm menos condições, elas começam a ler, começam a entender, então a gente tem como uma consequência geral desse aumento do letramento, somado a essa economia favorável, né, mesmo que seja mais favorável a essa burguesia ou a quem tem mais dinheiro, mas o ajuntamento desses dois fatores leva aí a penetração dos meios de comunicação, né? Então, os meios de comunicação, mais especificamente, a gente pode falar da imprensa e do rádio, são duas coisas que vão se disseminar dentro da sociedade europeia de uma maneira muito ampla, ou seja, as pessoas elas vão começar a ter acesso a informações, e não só a informações, mas também a um repertório artístico-cultural.
né? A gente vai começar então a ver a disseminação de manifestações artísticas, culturais, mas que vão se diferenciar do que se tinha antes, dessa cultura particular. E quando eu falo cultura particular, eu estou colocando aí a cultura erudita e a cultura popular. Aquela cultura que é dotada de não entendimento, mas muito mais de uma vivência. Aqui no Brasil a gente poderia citar capoeira, a gente poderia citar as festas populares, né? Você não precisa ter toda uma justificativa, um entendimento lógico, racional para entender, mas a dança, né? Você simplesmente experimenta, vivencia aquilo de uma maneira popularmente falando, está disseminada ali nas classes populares. E a cultura erudita é aquela que há uma exigência de entendimento lógico, racional. Se você pensar numa literatura que prevê que o sujeito precise ele fazer uma conexão de ideias, ela é mais complexa, ela é mais densa do que a cultura popular. E nesse momento que começa a se perceber é a disseminação de um modelo de cultura artístico-cultural que não é nem exatamente popular e nem exatamente erudito, mas alguma coisa que está abrangendo, que está tocando mais ou menos todo mundo de uma forma uniforme, tá? É aí que nasce, por volta de 1920, a Escola de Frankfurt, que, vou ler aqui junto com vocês, foi, né, um instituto para a pesquisa social na Alemanha, que reuniu em torno de si um círculo de filósofos, cientistas sociais de mentalidade marxista, unidos após a Primeira Guerra Mundial, no final da década de 20, com o objetivo de observar o novo momento que surgia. Que momento é esse? O momento pós-revolução industrial inglesa. A gente já viu o povo indo para as grandes cidades, elas começam a ficar inchadas, há uma série de influências desse modelo industrial nas relações, e a Escola de Frankfurt percebe isso, que não era só a fábrica que estava produzindo de uma forma específica, diferente da do artesão, mas as relações sociais elas começam a se diferenciar. As pessoas começam a encontrar aspectos industriais nos mais variados lugares, como, por exemplo, a moda, a música, todas as expressões humanas parece que começam a participar, se não todas, quase todas, a participar desse modelo de prática associado, ligado à estrutura industrial. Bom, um dos nomes aí da Escola de Frankfurt que vai fazer uma crítica muito interessante a esse modelo que eu acabei de citar, né, dessa disseminação uniforme de comportamentos e de ações baseado no modelo industrial, é o Adorno, né, o Theodor Adorno, e tem dois apontamentos que ele faz aqui que são bem interessantes. Ele diz, né, a realidade ela não é redutível ao nosso olhar, nem harmônica ou dotada de sentido original. E o Adorno está querendo dizer para a gente que não tem um jeito certo de ser, não tem uma arte certa, não tem uma cultura certa, né? Um princípio até da própria sociologia, analisar a cultura como alguma coisa tão ampla, tão diversa, tão possível de tantas formas. E o Adorno está aqui reforçando, né, que a realidade ela não pode ser definida a partir de uma perspectiva exclusiva. E ela nem sempre a gente vai conseguir entender aquilo que a gente está vendo, nem sempre a gente vai conseguir colocar aquilo como alguma coisa passível de ser compreendido, considerando a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista. E ele diz aqui, a realidade não tem em si uma verdade, não há uma verdade absoluta sobre como as coisas devem ser, sobre como o mundo deve ser, né? Não tem um sentido captável definitivamente pela razão humana. O que ele está dizendo aqui? Que não existe uma maneira exclusiva da gente interpretar o mundo como um todo baseado numa lógica racional humana. Ou seja, ele já está apontando aqui para a gente uma das principais críticas da Escola de Frankfurt, que é a crítica ao iluminismo, que é uma crítica a Descartes, a Kant, a todo o pessoal que havia levantado uma proposta, né, de teoria tradicional, colocando a razão como aquela fonte da verdade, como a fonte de toda a capacidade humana de entender como o mundo funciona. Então, o Adorno está levantando para a gente isso. Olha, a realidade ela não é assim totalmente captável pela razão, não. As coisas vão além disso.
Um outro pensador que está junto do Adorno lá na escola de Frankfurt é o Max Horkheimer, e ele vai fazer uma análise crítica muito interessante sobre essa teoria tradicional da razão, né? É uma crítica bem interessante. Ele diz o seguinte, que essa teoria tradicional, ele vai ler como uma razão instrumental, e eu já vou explicar o que é isso. Ele diz que essa teoria tradicional é, na verdade, um termo usado para designar os estados racionais, ou seja, essa nossa estrutura interna da razão, como plenamente operacionalizados, ou seja, como se tudo pudesse caber no 0 ou 1, como se tudo coubesse dentro de um modelo captável, compreensível, né? E aí ele vai dizer compreensível, captável como? Muitas vezes usado aí de maneira ideológica, científica e política, porque aí você diz que ideologicamente essa é a única forma de fazer uma coisa acontecer, né? Cientificamente você diz que só o modelo de ciência, por exemplo, ocidental, é aceitável, é correta, é funcional. Política, quando você diz que apenas determinado partido, determinado político, determinada visão política é funcional, cabe e é interessante. Então, criar raciocínios lógicos a gente é super capaz de fazer, mas dizer que esses princípios lógicos são exclusivamente verdadeiros dentro de um modelo específico apresentado, isso é arriscado. E é isso que ele está dizendo. A gente é capaz de criar essas ideias, é capaz de construir esses modelos lógicos, mas a gente tem que tomar cuidado para não afirmar que eles são simplesmente a verdade. Não é porque a gente entendeu, não é porque parece fazer muito sentido que é simplesmente o jeito certo. Bom, segundo então a teoria crítica, né? Ou seja, a teoria crítica é aquela que vai entrar em oposição à teoria tradicional da galera lá do iluminismo. A teoria crítica é apresentada aí pelo pessoal da escola de Frankfurt. Eles vão dizer o seguinte, a razão exaltada, né, lá atrás tradicionalmente por ser iluminada, também traz junto dela as sombras, né, quando se torna instrumento de dominação. Ou seja, a escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, eles estão exatamente percebendo que muitas vezes esses princípios ideológicos, políticos, científicos, eles são usados na forma de dominação. Você cria uma ideia e você apresenta essa ideia como sendo o modelo adequado, mas na verdade o que você quer é levar o outro a fazer o que você deseja, né, já que você apresentou esse modelo que parece tão adequado e tão perfeito, você convence o outro. E aí a razão ela acaba virando, então, um lugar para o convencimento de verdades prontas e estabelecidas. E quando ela se torna dominadora, né? Então, quando é que ela vai se tornar? Já falei agora um pouquinho sobre isso, mas de uma maneira um pouco mais específica, ou mais desenvolvida, está aí nessa pequena referência. Quando a valorização dos meios se sobrepõe aos fins humanos, perde-se a ideia de que a ciência e a técnica seriam condições de emancipação social. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a valorizar muito mais o meio do que o fim. E o fim, segundo a escola de Frankfurt, segundo, né, um princípio humano da gente olhar para as coisas, o fim deveria ser sempre o bem da humanidade. Mas quando o fim torna-se aquisição de bens, aquisição de dinheiro, portanto, esse fim aparece como um destaque, né, obviamente porque seria o objetivo final, a gente perdeu todo o sentido da emancipação social que a razão humana poderia nos dar. Ou seja, a razão ela poderia ser sim emancipadora se e somente se nós colocássemos como objetivo final das nossas ações o bem humano, o bem da humanidade. Só que, muitas vezes, em vez de emancipar, o caminho que a gente usa, né, acaba sendo de provocar o desaparecimento do sujeito autônomo, engolido pela uniformidade imposta pela indústria cultural. Ou seja, a gente não deixa esse sujeito se emancipar, não acontece essa emancipação social, a gente não cresce, a gente não amadurece, porque o objetivo é o dinheiro, e em nome disso, em nome do dinheiro, a gente acaba sendo engolido por toda uma estrutura que eles estão chamando aí de indústria cultural. Primeira parte da nossa aula fechou aqui.